eu estou com a ilustre presença de uma enorme mulher, uma grande mulher que conseguiu superar a violência doméstica e também atingiu o topo do comando da Guarda Municipal de Cajamar. Esli Ferreira. Esli Ferreira, muito obrigado pela tua presença. Eu fico honrado e agradecido por você estar aqui batendo papo e passar a tua experiência de vida, de superação e de resiliência. Pois essa questão de ter passado por uma violência doméstica, pelo machismo, e estar aqui para passar para as mulheres, principalmente, né, de como superou essa situação toda e chegou ao cargo maior de comando da Guarda Municipal de Cajamar, uma grande guarda, grande metrópole de São Paulo. Eu fico muito, muito feliz pela sua presença e por você compartilhar com a gente a tua experiência. Me conta um pouquinho de como foi essa história de chegar ao comando e passar por todo esse processo de violência doméstica e desse machismo todo que estaremos conhecendo agora. Boa noite, doutor. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Boa noite aos familiares, aos amigos, aos irmãos de farda da Guarda Municipal de Cajamar. E boa noite especial a você, mulher. Você que sofreu violência doméstica, você que sofre violência doméstica, você que conhece a violência, ou que não conhece, ou que tem algum parente, uma boa noite especial para você. Boa noite, uma noite dizendo que essa mulher ela pode superar. Claro que existem casos extremos que a gente não pode minimizar, mas na grande maioria, a maior porcentagem dessas mulheres, elas podem superar. Elas não superam porque tem uma corrente invisível que prende ela ali. E era assim que eu sentia, então eu entendo, eu compreendo você, mulher, que não consegue, que você volta nesse relacionamento, que você é julgada, que você é discriminada, você tenha certeza que eu entendo você. Eu entendo você porque eu sei que existe uma corrente que ela é invisível, mas poderosa, que segura essa mulher na violência. Então, ela precisa não só dos meios jurídicos comuns, mas ela precisa de alguém que entenda uma coisa que nem ela sabe expressar. Então, eu já passei pela violência doméstica, eu sei o que é isso, eu sei o que é esse sentimento, eu sei o que é essas crenças que te mantém ali. Às vezes não é nem aquela força. Existe, claro, toda a violência. Eu sofri violência, a violência que eu sofri, ela foi mais psicológica, física também, mas a que mais me prendia era psicológica. Justo. Então, eu entendo o que é essa violência. Então, meu boa noite especial é para essa mulher que está sofrendo violência hoje, agora. Você que está sofrendo violência doméstica agora. E a violência doméstica não é só aquilo que o seu marido está armado, o seu companheiro está armado e está sob risco de vida. É toda uma vida de verdade que você... Hoje o meu sorriso é aberto. Eu sou conhecida pelo meu sorriso. E teve uma época da vida que esse sorriso ele não existia. E a mulher que ela sofre violência doméstica, principalmente a psicológica, que muitas vezes ela nem entende que está sofrendo, Sim. esse boa noite especial é para você. Eu quero dizer para você que a primeira parte que eu vou dizer é uma coisa que você sempre fez desde que a gente se conheceu um pouquinho lá atrás, né? Algum tempo. Sim. Seu projeto já mirava em uma coisa assim, que é de autoconhecimento, tal, de superação, resiliência. Sim. E para essa mulher eu quero dizer para você, o primeiro passo que você tem que fazer é se conhecer. O livro A Arte da Guerra diz: conhece teu inimigo, conhece a ti mesmo. Uau. Então, a mensagem que eu tenho para a gente começar esse bate-papo, a mensagem que eu tenho para deixar para você, mulher, é que você precisa se conhecer. Conhecer o poder que existe dentro de você, que é o próprio Deus. Amém. Que pode te fazer superar todas essas coisas, mas ninguém vai tirar você desse lugar se você não colocar o pé para fora desse lugar. Então, a mensagem que eu tenho em primeira mão para essa mulher é:
Você pode sair. E não quero dizer sair do relacionamento, quero dizer sair da violência. Isso pode significar se manter no relacionamento ou sair dele. Aham. Porque você pode sair do relacionamento e não sair da violência. Sim. Mas o primeiro passo que eu entendo que você tem que fazer é você se conhecer e se empoderar. Não esse empoderamento que está na moda por aí, mas o empoderamento que você traz informação para dentro de você. Que em primeiro lugar você precisa conhecer de quem que você é a imagem e semelhança, como que você foi Uau, criado, para sim, que você foi criado. Não foi para você viver isso, não foi sim. para você gastar o seu pouco tempo de vida que você tem aqui vivendo chorando 24 horas, vivendo triste, vivendo escondido, vivendo encarcerado. Não, você foi feito para ser livre. Sim. Você, mulher, foi feito para ser livre. E ser livre não quer dizer nada com essa coisa que tem aí no mundo. Tô fazendo de ser livre, de poder ser você mesma. De você ser a sua potencialidade, o que você nasceu aqui para você, o que você veio fazer aqui, nasceu para fazer. Essa mulher ela pode fazer. Qualquer um pode. Mas eu tô falando para mulher porque nosso tema hoje é sobre isso, né? Violência Sim, doméstica, machismo e você vencer isso. Então, a minha exatamente. mensagem, primeira mensagem, antes de contar qualquer parte da história, eu queria deixar essa mensagem para essas mulheres e dizer para elas que eu venci a violência doméstica, me livrei do agressor, me formei em direito, Uau, fui aprovada na OAB, uau. fui assumir um cargo de chefe ADM dentro da minha instituição e, por fim, assumi o comando da Guarda Municipal. E lá a gente construiu uma história, deixou um legado. E eu quero dizer para você, mulher, que você pode fazer. Eu era uma improvável e ainda sou num julgamento de muitos. Mas como a gente estava conversando antes, o Aham, sucesso ele é medido por você mesmo. sim, Você sabe de onde você saiu e onde você chegou. Então é isso sim. que eu tenho para dizer para a mulher hoje, que ela pode, seja lá qual for a situação, a não ser aquela extrema que você não tenha ninguém para te socorrer, esteja num quarto escuro, num lugar longínquo, onde não tenha ninguém. Mas se tiver uma pessoa, você pode pedir socorro. E se você não tiver nenhuma pessoa, você pode pedir socorro a Deus e se empoderar. Hoje, dificilmente alguém não tem a informação que tem na internet. Coloca coisa boa para dentro de você. Assiste o vídeo do doutor aqui, assiste as Obrigado, mensagens dele, obrigado. que você, mulher, vai ver que existe um poder dentro de você que você desconhece. Você vai ficar impressionada quando você descobrir esse poder dentro de você. Uau, você falou palavras sim que me marcaram, né? Autoconhecimento e também você falou, citou sobre essa questão das mulheres que não saem, né, de um relacionamento tóxico, de um relacionamento violento, inclusive, né? Porque no seu caso em particular, você teve uma violência física, né? Chegou a ter essa violência Sim, também. física, né? Uhum. E uma das piores violências, vamos dizer assim, é a física e a emocional, a É. psicológica, né? O trauma psicológico que se tem num relacionamento tóxico, abusivo, narcisista, controlador, enfim, é muito grande, né? E o que que você falaria para essas mulheres que ainda passam por um relacionamento altamente abusivo e chega à violência física, né? Que você daria o conselho para elas? Assim, porque elas estão naquela situação ruim de vida, a gente sabe que é péssimo aquilo lá, é altamente danoso fisicamente, emocionalmente falando, e elas não saem, elas vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Qual seria os maiores conselhos para essa mulher, né? Falar assim, ela consegue, mas qual assim, de uma forma, o que fazer, como fazer? Poderia dar uma dica para elas? Sim, posso falar. O que eu diria para essa mulher é que, eu vou dizer com um exemplo. Quando Sim. eu sofri a violência doméstica, eu também fui e voltei. Eu voltei 3 vezes, na quarta eu me livrei. Eu tinha crenças, religiosas, como eu fui criada, Uhum. casou, você é para viver para sempre até que a morte separe, Separe. e não está errado, mas você tem que ver o contexto. E eu tinha isso muito forte dentro de mim. E eu me separei 3 vezes e não conseguia me manter também por isso, mas não só por isso, por outras coisas. E o que me fez
libertar, eu digo que é minha casa de euforia. Meu pai é pastor de Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E eu tinha muito receio de envergonhar meu pai e ser uma mulher divorciada. E eu tinha essa crença que me segurava também, era uma das coisas, não só isso. Por isso que eu disse que existem correntes que te oprimem, que te segura ali, e elas são invisíveis. Você só consegue enxergar quando você está lá do outro lado, quando você já saiu. Enquanto você está lá, você não enxerga. E uma coisa que meu pai falou para mim, que eu acredito que foi minha casa de euforia, eu sempre falo, foi uma vez que eu liguei para ele, ele veio aqui visitar a gente, e ele viu algumas coisas, não violência física, nada, não viu, mas viu algum tipo de proceder dele. E meu pai falou para mim, uma vez que eu liguei para ele, ele falou assim: minha filha, larga esse homem. E meu pai não se lembra disso, dele falando isso para mim. Mas naquele dia eu me senti livre para ir. Sim, é E como fosse uma permissão, uma permissão, autorização, isso, uma né? autorização. Sim. Então, a mulher ter a consciência que existe essas amarras, ela consegue se sair melhor. E antes disso, um conselho o senhor falou pra Senhor, gente, você... você. Nós combinamos que eu ia chamar ele de você, ele ia me chamar de você, mas por conta do meu trabalho, a gente aprende a chamar de senhor até o menorzinho não, mas a gente aprende a chamar de senhor, é difícil não falar assim. Sim, tudo bem. Mas o que eu quero entendo. dizer, Sim. enquanto eu sofria a violência, eu tinha um sonho de infância. Quando eu tinha uns 11 anos, a gente saiu da Paraíba, foi morar no Rio Grande do Norte, e a gente saiu do sítio e foi morar na cidade. E lá eu conheci um rapaz, filho de um amigo do meu pai, que ele era da aeronáutica. E eu achava bonito aquilo. E eu pensava, eu quero ser assim, eu quero ser da aeronáutica. Só que as informações não eram como hoje. Sim. As informações eram mais difíceis. Hoje toda essa informação está ao alcance da mão de quase... Eu não sei de estatística, mas Sim, uma grande parte da população Sim. tem acesso. Ou de um jeito ou de outro. E a gente não tinha, então passou o tempo, passou a idade, e quando eu me casei com 27 anos, que eu comecei a sofrer violência doméstica, eu me lembrei daquela farda de arma, e eu queria entrar numa instituição armada, que tivesse uma arma. E quando eu digo isso, às vezes a pessoa pensa, queria matar o cara. Não, nada a ver. Sim. Mas eu pensava, uma mulher armada, uma mulher fardada, é uma mulher poderosa. Sim. É uma mulher que vai conseguir dar conta de proteger a própria vida. Ela vai proteger outras vidas, ela vai proteger a própria vida. Sim. Então eu coloquei no meu coração que eu queria entrar numa instituição assim. Aí eu comecei a estudar para concurso público, para Polícia Civil. E apareceu a guarda na verdade, a guarda de Santana do Parnaíba. Eu fui aprovada nesse período. Fui aprovada e eu fui eliminada por meio centímetro de altura, que consideraram que eu não tinha meio centímetro de altura. E eu fui meio eliminada. centímetro. É o velho sistema que a gente conhece por aqui. Mas... por algum motivo, eu creio que Deus tinha uma história para mim em Cajamar. E posterior, era uma das vezes que eu estava separada dele, eu fiz concurso. Aliás, eu ainda estava com ele quando eu fiz concurso, mas quando eu fui chamada em Cajamar, eu estava separada, e nesse período eu ainda voltei. Era aquele ciclo vicioso de ir e voltar. Mas enquanto eu estava casada, eu comecei a estudar, e ele não queria que eu estudasse. Justo. Ele não queria que eu estudasse. Então, a gente morou, quando estava para eu ser chamada, a gente acabou vindo de Santana do Parnaíba e morou ali dentro o senhor deve conhecer a comunidade ali do Fleurim. Fleurim é ali atrás da prefeitura, é uma comunidade no centro, que Cajamar popularmente as pessoas chamam de favela, né? Aí eu morei ali e a gente tinha um fusquinha. E ele não queria que eu estudasse, eu pegava a minha apostila, eu ia lá, quando ele estava dormindo lá nos fundos, eu ia para dentro do... e aí eu ficava estudando lá dentro. Ele não te incentivava a estudos, ele não te dava oportunidade para estudar, ele não incentivava nada. Não incentivava, ele não... o teu crescimento. Ele não só não incentivava, como ele proibia. Eu não podia. Eu não podia... eu já tinha ensino médio normal, mas eu não
não existia essa possibilidade para ele de eu estudar. E eu sempre fui apaixonada, tanto que a gente, quando a gente Sim, se sim, conheceu, sim, a primeira sim, vez que a sim, gente se sim, viu, a sim. gente falou sobre livro. Foi passar uma Livros, consulta lá exatamente. na UBS, Max com o Alberto. A nossa consulta foi livros. E Exatamente. foi assim que a gente, né, viu Sim, que a gente gostava do mesmo assunto, né, doutor? exato. E Não precisa chamar doutor, não. é costume. Tudo bem. E eu sempre fui apaixonada pelos livros, pelo estudo, sempre fui apaixonada. Sim. E eu não podia ter esse acesso. Então, eu comprei a apostila, comprava escondido, e li, estudava escondido, e ele não queria nem saber. Aí, Uhum. quando a gente... Aí acabou, quando a gente brigava, ele permitia algumas coisas. Dava aula de volante para fazer as pazes, ou quando a gente estava... A gente tinha separado e voltado, foi quando a gente veio, eu vim aqui em Cajamar, lá em Cajamar, fazer o concurso para guarda. E eu me recordo que quando a gente foi, a gente não tinha dinheiro para passagem de ir e voltar. Então a gente Olha. foi, aí lá ele conheceu umas pessoas que hoje eu nem se eu vi, eu não sei quem que é, que morava eu morava em Barueri e essas pessoas moravam no Parque Santana, que é uma parte Sim, de Barueri. sim, sim, E sim. ele pediu carona e só tinha uma vaga. E essas pessoas me trouxeram. Eu não consigo me recordar como que eu acabei chegando em casa, mas eu fui fazer o Uhum. concurso com o dinheiro da passagem só de ida. Olha. E, e eu sentia isso. Então, mesmo ele sendo contra, eu busquei a apostila em um tempo, há 19 anos atrás. Eu sou guarda, vou fazer 19 anos agora em agosto. Há Nossa. 19 anos, a gente não tinha a mesma informação, mas mesmo assim eu busquei e eu nunca desisti. Então, enquanto eu sofria violência doméstica, eu não fiquei parada. Eu não Uhum. desisti da minha vida. Teve momentos Sim, que eu pensei que eu nunca me libertaria, que eu sim, nunca mais ia ser livre de novo, que eu sim, nunca sim, ia ter minha vida de sim, volta, mas eu sim, nunca desisti. sim. Tanto que quando eu comecei a faculdade de Direito, eu estava com ele ainda. E ele me perturbou até fazer eu sair. E eu olhei para ele e falei: eu vou me livrar de você e Uhum, vou voltar para minha faculdade. E assim uhum. aconteceu. A gente acabou que deu certo, conseguimos. Depois que eu entrei na guarda, depois que eu tive apoio da guarda. Eu sou muito grata ao ex-comandante da guarda. Talvez você conhece, Toninho Braz, é muito conhecido. É Ainda não. ele foi o fundador da guarda. E Oh, quando eu cheguei lá, ele ficou sabendo que teve uma discussão. Eu era aluna da escola de guarda, eu estava na escola de formação, e ele ficou sabendo, ele me chamou na sala dele, e ele falou uma coisa muito bonita que eu sempre falo para ele. E eu sou muito grato ao senhor, que o senhor, por conta daquela palavra, eu sempre falo para ele. E ele me chamou e ele disse assim: agora você é guarda, agora você tem uma família aqui, a sua hum, família Azul Marinho. oh, E eu me emociono ainda de falar sim. 19 anos depois. E ele falou assim: aqui você tem irmãos, aqui você tem mãe, aqui você tem pai. Nunca Nossa, mais você vai ficar sozinha. E foi nossa. muito bom para mim aquilo, e eu creio sempre que Deus guia todas as coisas. E Amém. aquilo ali me deu força e eu levei a sério essa Sim, história de que era minha família. E hoje, sim, para mim, quando eu penso de sair da guarda, é uma coisa que é muito difícil para mim. sim. Eu tenho uma missão lá dentro, e Aham. enquanto eu não tiver essa missão, talvez quando eu conseguir cumprir essa missão, que é outra história, né? É a Sim, continuação da história, que é sobre o sim. plano de carreira da guarda. Quando eu ver ele Aham. implementado, que tiver prova interna, Aham, ou aham. prova interna, outro meio, mas que tem ascensão de carreira até o topo da carreira da guarda, então minha missão na guarda vai estar cumprida. Eu agradeço muito o Toninho Braz também, que ele, no momento mais difícil da minha vida, ele me deu a mão com essas palavras e disse: aqui você tem uma família, você não está mais sozinha. Sozinha, Perfeito. não que eu não tenho família, da Sim, minha família, sim, mas que sim, eu sim, não queria perfeitamente. que a minha Sim. família colocasse a mão para resolver aquele tipo de problema. E ali eu tinha uma Hum, família que podia colocar a mão se precisasse. exato. Então, eu tinha uma família que representava a lei.
Foi assim que eu me senti. E eu levei isso muito a sério. E hoje, até hoje, para mim, a Guarda Municipal de Cajamar é minha família. E como uma boa família, a gente briga, a gente discute, a gente Sim. tem irmão que você quer estapear, mas ninguém de fora mexe. Sim, sim, Então, a sim. gente... O que eu tenho para dizer para essa mulher é, não pare. Não pare. Não pare, você pode sofrer a violência hoje e não tenha medo e não continue perto desse agressor achando que assim você protege alguém ou a si mesmo. Porque eu fiz isso. E a gente tem esse ciclo, quem sofre a violência doméstica, ela tem essa ideia que se mantendo próximo ao agressor, você vai proteger outras pessoas ou a si mesmo. Quando ele ameaça, se você me deixar, eu vou te matar, Aham. ela... De alguma forma, ela quer permanecer ali porque ela acha que de alguma forma vai prolongar, mas não. Se ele for te matar, ele vai te matar você. Você permanecendo perto dele, você mulher permanecendo perto dele, ele vai te matar mais rápido, mais fácil. Então, existe essa coisa também que eu sei que não é fácil se livrar. Não é fácil mudar, não tem um botãozinho para você Sim. apertar. Mas o que eu tenho a dizer, como ex-vítima de violência doméstica, é que essa ideia que se cria dentro da mulher vítima de violência doméstica, que se ela se manter perto, ela vai proteger os familiares e a si mesma, ela não existe. Ela é ilusória. Olha. Ela é ilusória, porque mesmo esse agressor, se ele matar você, se você deixar, ele vai te matar, você permanecendo. Só vai ser um período diferente. Se você sair, se não tiver outro jeito, se não tiver tratamento, se não tiver uma decisão de reconstruir o relacionamento, se você sair, a sua chance de viver é maior. Nossa. Impactante isso. É muito impactante. Eu tô impactado, né? E eu não tinha ideia disso que você falou pra mim. Que a pessoa prolonga aquele relacionamento, não dá pra falar que isso é relacionamento, né? Esse convívio, né? Imaginando que estaria protegendo as pessoas que ela tem proximidade também. Nossa, não passava na minha cabeça isso. Nunca passou na minha cabeça isso. Comigo É era assim. um relato impressionante. É impactante isso, né? Você falando sobre essa questão da guarda, né? Que a guarda foi uma grande família, é uma grande família para É. você. Que costuma falar o seguinte: quem passa por uma situação de violência, né, doméstica, violência psicológica, etc., criar uma rede de apoio, né, com pessoas confiáveis, né, do contato que você pode contar com aquela pessoa. É evitar pessoas que tenham proximidade com a pessoa agressora, vamos dizer assim, com a pessoa abusiva, né? Porque essa pessoa abusiva, muitas vezes, vai manipular um contato que você tem, né, em comum, né? Tem que ser uma pessoa de confiança, altamente da sua confiança, criar uma rede de apoio. Criar uma rede de apoio jurídico, como você mesmo falou, criar uma rede de apoio emocional, psicológico, né? E criar um elo com as pessoas mais próximas, com as famílias, com a família em si, né? Com a família, né? E no teu caso, você conseguiu a guarda Hoje a municipal. gente até, aproveitando, falar da Casa de Acolhimento de Cajamar, né? Nós temos uma Casa de Acolhimento. É um trabalho conjunto da administração envolvendo várias secretarias, inclusive a nossa, que a gente chama de Casa de Acolhimento, ou Maria da Penha, eu patrulho a Maria da Penha. Sim. Mas lá, a mulher, pelo menos a mulher vítima de violência doméstica em Cajamar, hoje ela tem um apoio maior do que a que eu tinha quando eu cheguei lá. Ela tem uma casa de acolhimento que tem profissionais técnicos, que tem a guarda mais próxima. Então, essa mulher de Cajamar, ela vai ter um apoio, não sei em outras cidades, mas em Cajamar a gente tem essa casa de acolhimento lá. Sim. Mas não podemos deixar de enxergar aquela mulher que ela não tem ninguém para ser o apoio dela. E existe. Mas mesmo para essa mulher, eu quero dizer para você, existe você e Deus. Amém.
Você e Deus. Deus é o mais poderoso de todos. Sim. Com ele não tem para ninguém. E você, na terra, é você o mais poderoso. No céu é Deus, Sim. mas na terra quem fez o mais poderoso foi ele, fez você, sobre a sua própria vida. Então eu entendo que Deus fez. Então essa mulher, a mulher de Cajamar, ela tem a casa de acolhimento de Cajamar. Em outras cidades talvez tenha. Tem a mulher que pode ter uma rede de apoio, mas quando essa mulher está muito ferida, ela não quer abrir. Ela tem muita vergonha também. Exatamente. Então, eu quero dizer para essa mulher, essa que tem muita vergonha, essa que não tem acesso, existe Deus. E existe você. É uma parceria que é muito forte. Quando você busca o auxílio dele, ao seu modo, e ele te fez em mais semelhança dele, não falando religiosamente, mas é o que é. Ele te fez em mais semelhança dele, entende mais do que você mesmo. E ele fez a gente para... Não vou nem falar de dominar sobre todas as coisas, mas fez a gente para dominar a nossa própria vida. Isso não quer dizer rebelião. Isso quer dizer que ele deu uma vida para cada um viver. Se você está deixando o outro dominar sua vida, destruir sua vida, você não está vivendo ela. Você está jogando fora o maior presente que Deus te deu. Então, o que eu digo para essa mulher, ela é diferente de mim hoje, do que eu sou hoje. Ela é. Jamais essa mulher que está vivendo uma violência hoje, ela vai poder ser a Esli hoje. Mas ela é a Esli de 19 anos atrás. E ela pode ser a Esli hoje. E hoje eu sou muito resolvida como sou. Eu não preciso, antes eu queria me autoafirmar, eu precisava das pessoas me valorizar. Eu precisava do outro dizer quem eu era. Mas chegou um momento, mas como que eu construí isso? O primeiro contato que eu tive foi com... Você deve conhecer demais. Que tem o livro e tem o vídeo. Primeiro foi o filme, o documentário, O Segredo. Sim. Isso aqui foi o meu primeiro passo para dentro de mim. Foi O Segredo. Eu assisti inúmeras vezes para poder entender a mensagem. Mas o que tá falando isso aqui? Primeiro eu ganhei a apostila e não dei muito crédito. Depois a minha amiga, que o senhor conhece, a palestrante, Eliane Max. Sim. Ela me deu... Que ela vai estar sendo convidada também. Isso. A gente já vai intimar ela para vir aqui. Ela me deu, na época era o CDzinho, me deu. E eu ficava assistindo aquilo e eu, do que ele está falando? Do que ele está falando? Eu não conseguia entender a primeira mensagem, então eu ficava repetindo. E hoje, ainda hoje, quando dá um tempinho, eu gosto de assistir. E isso foi o meu primeiro olhar para dentro de mim. Embora eu tenha nascido e criado na igreja, meu pai é pastor evangélico. Beijo, pai. Te amo, 90 anos, meu velho fez agora em dezembro. Parabéns. 86 anos minha mãe fez no dia 20. E a minha irmã tá aniversariando hoje. Oi, no parabéns. dia 23, minha irmã. Parabéns, nesse irmã. dia de gravação. No dia de gravação aqui. Feliz aniversário. Parabéns. Ela também é uma história viva de superação. Venceu o câncer. Graças a Deus. Amém. Então, o meu primeiro passo para dentro de mim, o meu primeiro passo, assim, concreto, que eu já tinha entrado na guarda, tal, era um caminhar já para me livrar da violência doméstica, mas o primeiro passo para me empoderar, para eu ser a Esli que eu sou hoje, foi com o livro O Segredo e com vídeo. De lá para cá foi muitos livros, muitos vídeos, muita história, muita coisa boa. Então, hoje, eu não preciso de alguém olhar e falar, Esli, você é isso, você é aquilo. Não faz diferença. Exatamente. Se a pessoa olhar para mim igual... Hoje eu ganhei uma caneca que tá escrito assim. Olha. A minha irmã de farda, que luta incansavelmente por mim e por todos, sem exceção. Do meu colega GCM Melo, que aqui a gente conta um pouco da nossa história, do nosso plano de carreira. Eu recebi isso aqui dele hoje. Sim. É muito significante, claro que é. Sim. É muito significante. Sim. É gostoso de você ver, a gente sim. se sente apreciado, você se sente reconhecido pelo que você faz. Mas se não tiver nenhum que reconheça,
Eu não dependo disso hoje. Maravilha. Eu não dependo disso hoje para ser Perfeito. feliz, para ser uma mulher decidida, para ser uma mulher que sabe o seu valor. Não preciso. Perfeitamente. É claro que é gostoso que Sim. se você é reconhecido e a gente faz as coisas pra gente ser reconhecido. Uhum. Eu não sou hipócrita de dizer, tô Sim. fazendo isso sem pensar em nada. Claro que eu faço porque eu já sou grata por tudo que eu tenho. Amém. Mas se alguém fala e fala, Esli, aquilo que você Parabéns. fez, quem não gosta disso? Sim. O próprio Jesus Cristo, quando ele curou os 10 leprosos, que voltou só um, ele falou, mas cadê aqueles 9? Não era 10? Cadê os outros 9? Jesus sentiu falta dos ingratos. E a gente que é mero ser humano não vai sentir? É claro que a gente sente. Sim. Mas isso não define quem nós somos. Show. 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 Maravilha. Perfeitamente. Show. É isso mesmo. E aí, quando você sabe o teu valor, você sabe quem é, as coisas externas, elas não vão te definir, não vão te afetar, né? Não vão te desestabilizar, não vão te desestruturar, não vai te balançar, né? Porque pode acontecer o que seja. As pessoas falarem coisas negativas sobre você, só que essas coisas negativas não vão lhe atingir, porque isso que elas falam não lhe define, É, né? é isso. Mas até você construir essa pessoa, é uma vida. É uma Perfeitamente. vida. Eu tenho cicatrizes de Sim, relacionamento. sim, Eu tenho. sim, Hoje eu não tenho um relacionamento. sim, Mas é claro que eu sinto falta. sim, Sinto falta de uma coisa que eu não conhecia ainda. Mas do que eu conheci, não sinto falta. sim, Não sinto exatamente. falta. Então, para eu pegar a minha preciosa vida e partilhar com qualquer pessoa, com uma Aham, pessoa que não vai acrescentar nada, aham, eu tô muito bem só. Não perfeitamente. fui criada para viver só. Exatamente. Mas se for para eu pegar a minha vida maravilhosa Uhum, e dividir com alguém que vai me colocar para baixo, que vai me diminuir, que não vai reconhecer quem eu sou. E exatamente. quem eu sou? Mas quem é você, Esli? Eu sou Esli, a imagem e semelhança do meu Criador. Amém. Que fui Filha criada de Deus. aqui, filha Aham, de Deus, do Altíssimo. Fui colocada aqui nessa terra para dominar sobre coisas, não sobre pessoas. Sim, Mas sobre exatamente. coisas, mas viver a plenitude. Foi para isso que Deus criou a gente. Sim, Então, hoje, é o que eu disse. Sinto falta, claro que Deus criou a gente para ter uma companhia. sim, Mas eu sinto falta daquilo que Deus criou para mim. sim. Não daquilo que eu vivi. Não do que me oferecem aí, fora, aí Exatamente. no dia a dia. Não, Exatamente. isso eu Que não estão querendo sinto falta. oferecer aí, né? Não, Não, isso não, aí não. deixa pra lá. Se for o que eu vejo por aí, não, não, não. Show de Não, qualquer bola. coisa para mim, não. Show de bola. É. Legal. Sabe o que eu ia falar pra você? Né, na época que você passou por essa turbulência de violência, etc, né? Como você se sentia? Se sentia mal? Mas por que você se sentia mal? Era a autoimagem que você tinha naquela época de você própria? Faça uma definição de você naquela época. Como você se definia? Qual era a imagem que você tinha de você mesmo? O que você pensava de você mesmo naquela época? Durante o relacionamento tóxico, Sim, existe aquela coisa que as pessoas contam e ela é real. tá. O agressor, ele faz você se sentir culpada. Ele faz você Exatamente. sentir que a culpa é sua. Mas ele faz isso de uma forma tão Isso. meticulosa que você acredita nisso mesmo. Isso. Você acredita que você é culpada. Você fala, mas o que eu fiz? Eu fiz alguma coisa. E no meu caso específico, ele era bipolar. Ele tava de um bom humor, dando risada, saía pra rua e voltava com coisa no... E você não entendia, aí você fica, eu, Esli, lá do passado, graças a Deus, muito lá atrás, ficava procurando, mas o que eu fiz de errado? O que eu fiz de Exatamente. errado? A culpa é minha. A Eu culpa é tenho culpa, né? minha. Eu É, tenho você culpa. pensa que tem um culpa. Mas você não pensa, a culpa é minha disso. Você pensa, mas o que foi? E você vai procurar. Aí ele fala, mas você que fez isso, porque você me irrita, porque você faz assim, você é isso, você é aquilo.
O agressor, ele sempre vai te diminuir naquilo que você é mais forte. Se ele vê você se sobressair, ele tira vantagem, no meu caso específico, tira vantagem daquilo que você é. No meu caso, por exemplo, eu sempre fui a provedora em casa. Sempre fui a provedora. E ele tirava proveito disso, mas ele sempre me diminuía. Porque eu tinha que ficar sempre ali debaixo da mão dele, me sentindo um nada, para ele se manter. Eu até lembrei de uma coisa que eu fazia. Sim. A gente se casou e foi morar de aluguel. Sim. E eu sempre tive um trabalho, um bom ou ruim. E quando eu não tinha trabalho, eu era vendedora autônoma. Eu deixei de vender. A vida toda eu fui vendedora autônoma, porta a porta. Eu deixei de vender quando eu entrei na faculdade de Direito. Tá. Que não dava para fazer todas as coisas, então eu tive que parar. E parei e nunca mais voltei. Mas eu sempre que mantinha a casa. Para ter uma ideia, a gente ficou 8 anos casado, entre ida e volta, né? Então, acho que a gente viveu aí uns 5, 6 anos. Ele comprou um botijão de gás uma vez. Nossa. Então, aquela história que a mulher tem independência financeira, não é só isso. A mulher tem independência, não é uma coisa que não tem explicação. Por isso, se essa mulher ela não se fortalecer, ela não se empoderar, e repito, não aquele empoderamento que tem por aí, o empoderamento que você vai colocar informação dentro de você. Você vai pegar e vai colocar. Aí você vai encontrar aqui dentro uma coisa que já existe, ela vai aflorar. Exatamente. É isso. Exatamente. Você precisa. Você tem, mas você não sabe que tem. Sim. Aí, quando você começa a pôr informação para dentro, você começa a perceber que tudo tá aqui já. O próprio Deus já tá aqui. Já tá aí. E Deus não te criou para isso. Sim. E é interessante que as pessoas que são tóxicas, manipuladoras, controladoras, narcisistas, elas querem aquilo que enxerga na outra pessoa, né? E o que acontece? Ela não tem. E aí, para se sentir acima daquilo lá, ela começa a querer rebaixar a outra pessoa. Não é isso? Então, é interessante. Esse script, praticamente, esse roteiro é igual ou semelhante a muitas histórias de relacionamentos tóxicos, abusivos, narcisistas que seja, violentos, né? Enfim, né? Porque ele quer impor. Só que essa imposição é totalmente equivocada, né? Totalmente distorcida. Porque a imagem que ele tem dela mesma é menor também. E para ela não se sentir tão menor quanto, ela quer fazer sobressair alguma coisa que ela não tem. É muito louco isso, Esli. É muito, assim, louco por assim dizer, né? Sim. Sabe? Sim, é um bom pronome. Porque não tem explicação. Não tem. Desde quando você sai e ainda fica feridas que o tempo não cura. Por exemplo, podia estar casada de novo, já faz 16 anos que eu me separei. Sim. Tentei algum relacionamento? Sim. Tentei. Sim. Mas hoje eu tô... Como diz? Eu tô em abstinência, eu vou falar assim. Tá na sua solitude Eu tô e bem. Bem, e não troco o que eu tenho hoje, como eu repeti, por qualquer coisa. Perfeitamente. E nem... Eu tava falando com meu colega de serviço. Sim. Eu tenho preguiça de parar para... Olha, alguém vou falar assim, mas essa pessoa, eu acho que ela é legal, mas eu vou pagar para ver? Ah, não, tô com preguiça. Eu não quero gastar tempo. Sim. Se tiver que hoje, nesse dia que nós estamos vivendo agora, o que eu tenho agora, se eu tiver que pensar, ver, mas será que é um cara legal? Sim. Ah, dá uma oportunidade assim, não.
Se tiver que acontecer, vai ser tão natural, tão natural, tão natural, que eu não tenha que fazer um esforço de uma vírgula. Exatamente. Do contrário, minha vida está maravilhosa assim. É algo totalmente, literalmente 100% espontâneo, com Isso. espontaneidade, natural. Não é que seja do acaso, não. Não é assim, ai, do nada. Não, é natural, espontâneo, Sem ninguém ter que forçar nada. Sem forçação de você ter que barra. criar um personagem para você provar. Eu vivi também essa frase. Eu tenho que provar que eu sou legal. No dia a dia mesmo, eu ficava me justificando, as pessoas faziam algumas coisas, no meu serviço mesmo, e eu ficava, mas eu sou legal, poxa. Não dizendo assim, mas falava, ô, fulano, mas eu não fiz isso. Hoje, eu não tenho paciência nem tempo para isso. Se durante todo esse tempo que a pessoa te conhece, ela não consegue perceber quem você é e o seu valor, como que você em 5 minutos vai conseguir convencer ela que você é isso ou aquilo? Se ela não consegue olhar, conviver com você todo dia e ver, não, Esli é assim, o Eduardo é assim, fulano é assim, de ler, ou então sentar e falar, vamos conversar, ó. Eu não tenho mais essa, tipo, eu sou legal, você tem que gostar de mim. Não, eu sou aqui, Esli. Sim. Eu sou Esli, é mais semelhança. Amém. Muito bem resolvida, bem com a vida, graças a Papai do Céu. Muito grata por tudo. Eu tenho meu pai com 90 anos, minha mãe com 86. O que é que eu vou reclamar dessa vida? Gratidão. Eu tenho todos os meus irmãos. Eu tenho muitos sobrinhos, perdi um. Deus levou, mas a gente tem uma família muito grande. Podia já ter tido muita história. Teve a pandemia aí e eu perdi um primo. Mas os outros estão todos aqui. Então, o que que eu vou reclamar dessa vida? Exatamente. Eli, me conta aí como é que você chegou ao comando da Guarda Municipal de Cajamar. Como é que foi essa sua trajetória, né? Porque você fez um concurso público e daí você iniciou a carreira lá e chegou ao comando. Me conta um pouco essa história foi uma superação, né? Com certeza. E foi resiliente também em relação a isso, né? Eu entrei na Guarda em 2005, sendo concurso público, como aquela história lá da violência, ainda vivia ali e tal, uns 2 anos para se livrar totalmente. Deu certo, graças a Deus. Amém. E vamos lá, viver na vida. Fui para faculdade, voltei para faculdade, concluí a faculdade em 2013, terminei o curso de Direito. Em 2015, eu estava vivendo um período bem ruim na Guarda para mim, porque existe muito a parte, como que eu falo, sem querer ofender ninguém, mas existe a parte política, a intervenção de fora e aquela coisa, e o colega que quer agradar um, agradar outro, e acaba, tipo, sendo um pouquinho antiético, eu vou só falar isso, para não Favorecido ser... no lado. E acaba dificultando a vida de um outro. E eu estava passando esses períodos e estava bem difícil. Eu já tinha me formado. Eu tinha assumido um cargo na Guarda de chefe de divisão administrativa, que foi um período... A gente fez... Lá em 2013, a gente fez uma paralisação na Guarda. Fizemos um trabalho de... A gente atendia só ocorrência grave e a gente fez umas reivindicações. Paramos na frente da prefeitura, debaixo de chuva, todo mundo fardado, e o prefeito precisava ouvir nós. E a gente queria ser ouvido. Paramos na Câmara antes, conversamos com os vereadores, todo mundo lá. A gente foi convidado para receber uma moção de aplauso e ali nós começamos o nosso movimento. Então, a gente fez tudo orientado por pessoas que conheciam o direito. Então, a gente fez tudo dentro da legalidade. Mas fizemos um movimento que parou a Guarda. E a gente foi ouvido em 2013. Então, a gente começou o que hoje é quase parte de realidade, que aqui nessa xícara está contando um pouquinho da história, né? E, inclusive, hoje a gente teve uma reunião com a administração sobre isso aqui, sobre o plano de carreira da Guarda. Esse plano de carreira da Guarda, essa legislação aqui, não que essa luta tenha começado só aqui, mas desde que a Guarda se fundou, que é uma luta constante. Mas essa lei 165, a gente começou a reivindicar ela em 2013. Começou a colocar no papel. Paramos a Guarda em 2013 e a gente foi ouvido. Teve algumas diferenças na legislação, aumentou
de 30% para 40%, o salário aumentou do nível 6 para o nível 8, então a gente conseguiu ser ouvido. E a gente foi ouvido, teve o comprometimento do prefeito na época de a gente colocar no papel o que a gente queria, um projeto de lei do nosso plano de carreira, e ele ia receber. Aí veio aquelas partes de mudando de prefeito, que não sei se você conhece, mudou um... Sim. E em 2015, eu assumi por um período, acredito que de 11 meses, esse cargo. Por consequência desse movimento que a gente fez, eu estava lá ali na frente com a comissão, então você acaba sendo visto por bem e por mal. E por Exatamente. conta, acredito que foi por conta disso, e por eu ser formada em Direito já, eu assumi esse cargo. Em 2015, durante esse tempo, eu tinha me formado em 2013, 2015 foi a primeira vez que eu fiz a prova da OAB. E fui aprovada, graças a Deus. Nossa. Contando aí que, como eu disse para as mulheres aí, não parar. Sim. Eu fiz a minha faculdade pelo Enem, 100%, pelo ProUni. Ganhei bolsa do Enem também, fui aprovada no ProUni, com nota suficiente, e graças a Deus fiz minha faculdade pelo ProUni. Em 2015 eu assumi esse cargo, fiquei 11 meses, e nesse período, em outubro de 2015, eu fui aprovada na OAB. Uau. Só que quando eu saí desse cargo, eu comecei a sofrer como é que eu digo aqui? Começou a se abrir procedimento administrativo contra mim. E, inclusive, para me dar a sentença, eu fui buscada em casa de viatura. Tipo, eu tava dormindo, tinha chegado do plantão, tava dormindo, e eu fui buscada em casa. Não fui buscada, que eu falo, algemada, nada disso, claro. Sim, Mas sim. o responsável da época teve a capacidade de mandar uma viatura na minha casa enquanto eu descansava para me levar para assinar um documento de punição, para começar a punição em uma véspera de feriado prolongado, para eu não ter... Se ele pensou nisso ou não, não sei, mas para mim foi isso que ele fez. Então, mandou me buscar na minha casa para eu assinar um documento que a punição ia começar numa véspera de feriado. E eu tenho 3 dias para poder fazer a apelação. E nesses 3 dias, quando eu fosse ter acesso ao processo, eu já tinha cumprido metade da punição. Período. Então, eu passei por esses episódios. E se prolongou, tanto que eu acredito que essa semana eu recebi o meu último processo. Mas eu passei 8 anos sendo punida e processada a vida toda. 8 anos, sem parar. Não teve um dia que eu não tinha um processo na corregedoria. Acredito que agora não tem mais nenhum, que eu recebi essa semana. Eu espero que não tenha. O dessa semana, ele passou faz 6 anos para ser julgado, para ser arquivado. Um processo que dava arquivamento. Então, assim, a minha indignação aqui é que, tipo, hoje eu sou o que eu sou, mas é para dizer para essa mulher, Sim. não é que foi fácil. Exatamente. Quando eu disse que a gente enfrentou o machismo, isso é o machismo. Isso é parte também do machismo. Uma mulher assumiu um cargo mais alto na guarda, a gente tinha 14 mulheres e quase 200 guardas. Então, todos nós sabemos que uma instituição fardada, ela é machista no Brasil. Não existe isso não ser. Todos nós sabemos que é. E cabe a nós mudarmos essa história, e não a nós mulheres, a nós. A gente que usa essa farda, que faz parte dessa instituição, nós estamos aqui para isso. A gente não está aqui de passagem só para melhorar a vida da gente. Sim. A gente está aqui para melhorar a vida de todo mundo e de quem a gente puder. Então, eu sofri muito, muito com esses processos. Imagine você passar quase 6 anos com um processo que é passivo de arquivamento e você saber que aquele processo está lá, que a pessoa não julga. A própria justiça diz que a espada da justiça não pode estar sobre a cabeça da pessoa, por isso que tem prazo os processos. Então, isso começou lá em 2016, quando eu saí desse cargo. Aí, esse primeiro episódio foi esse aí, que eu fui buscada em casa. Aí é tudo um desgaste e tal. Quando foi em 2000 Isso por quê? Porque eu disse que estava irregular um documento que foi levado lá para ser assinado. Então, o comandante de plantão se sentiu ofendido, se sentiu afrontado
que depois a gente sabe essa história só depois. Você tá ali, é seu amigo, é seu irmão batendo nas suas costas. E não tô falando mal da minha instituição. Isso aqui é em qualquer lugar onde você tá. Uhum. Eu tô falando da minha porque é lá que eu vivo. E depois é que você sabe, ó, fulano que tava fazendo isso, fulano que tava fazendo isso, e você junta os quebra-cabeça. Mas você, num momento, você tá ali no meio e você não tá entendendo. E o próprio comandante de plantão, eu acredito que se sentiu afrontado. Quem que essa negrinha pensa que é? E foi lá e criou toda uma situação. Foi punida. Além da punição, passou-se o tempo, aí nós já estávamos em 2017, Uhum. começou em 2016, aí a gente apelou, tal. Estava em 2017. Quando foi em 2017, estava bem difícil. Aí um colega meu, que é advogado, chamou ele, disse, vem pra cá, faz um treinamento aqui, se você achar que é isso mesmo que você quer, aqui tem uma mesa pra você. Você vai ficar aqui com a gente e tal. Ele e a mulher dele advogam, doutor Otávio Tomás e a esposa dele, a Tânia. Eu sou muito grata a essa oportunidade que eles me deram. E eles falaram, vem pra cá. O Otávio falou, vem pra cá, eu treino aqui no meu... Ele ainda não era casado com a Tânia. Aí ele falou, vem aqui e vamos fazer um estágio aqui. Se você gostar, você vem e a gente vai trabalhar junto. Sim. Ah, tranquilo. Aí fui eu lá, trabalhando na guarda e fui fazer estágio Estágio. lá. Aí nesse período, o que aconteceu? Tava bem difícil a guarda, e tava esse processo e tal, e as pessoas se sentiam muito ofendidas porque ele fez isso e vamos pôr ela pra fora da guarda. Uhum. Então eu não sabia a dimensão do que era isso aí, do que tava Justo. tramando. Só que eu, além de eu ser criado por meus pais, que meu pai é pastor evangélico, meu pai ele ora 2 horas por dia pelos filhos. 1 hora de manhã e 1 hora de tarde. E ele faz o pedido e faz o nome do filho. Faz o pedido. Então, eu acredito muito que as orações dele Amém. E eu tenho um compromisso com eles que eu, não querendo me vangloriar nada, mas só dizendo por que Deus fez o milagre que ele fez de me colocar no comando da guarda. Sim. Não encontro a palavra agora, mas eu quero dizer que não foi ninguém, ser humano, foi ele. Sim. Foi ele. Porque os meus pais, eu queria que ele saísse do pastorado, porque já minha mãe estava bem debilitada. Cuidade, né? Cuidade. E ninguém morava perto. E eu queria que eles morassem na cidade que a minha outra irmã morava, porque assim minha irmã cuidava deles. Então eu fui lá, ele não queria. Pai, eu pago o aluguel pro senhor. Ele não. Eu acredito que ele não confiava. Tipo, vou lá e se não acontecer. Aí eu fui lá, aluguei a casa, deixei ela lá alugada. Falei, quando o senhor quiser, o senhor não é obrigado, a casa tá aqui. E com um mês depois ele foi lá. Então até hoje, isso foi em 2015, ele nem sabe, porque eu pago direto por... Não é que, assim, ele não sabe como que a gente fala, como que a gente faz. Porque o que é que eu peço pro proprietário? Não fala nada com eles, é comigo. E a gente deu certo até agora, graças a Deus. Nós estamos em 2024, desde 2015. E tem uma pessoa também que ajuda a cuidar da minha mãe. É mais família, Nina. Nina, um beijo pra você, obrigada, viu? A Nina é uma maravilhosa na nossa vida. Amém. Cuida lá dos meus pais. Meus pais gostam muito dela, como se fosse uma filha. Amém. E a gente, né, tenta cooperar. Então, eu creio que, além do cuidado de mim, Deus teve o cuidado deles. Porque eu, fora da guarda, fora de um trabalho que já era uma garantia de sustento, eu ia acabar atingindo eles. Que a vida inteira trabalharam para Deus, né? Fez o serviço Exatamente. que a gente chama o serviço da obra, né? E eu acredito que por isso o pessoal estava maquinando a minha demissão da guarda, minha expulsão da guarda. Nossa. E eu não sabia. Hoje, a pessoa que protocolou o pedido de demissão minha vai lá no meu serviço orar na minha cabeça. E não é que eu rejeite a oração dele, mas não tem como eu não me lembrar todas as vezes. Mas eu escolhi perdoar. Perfeitamente. O perdão. O perdão é uma coisa tão difícil de você dar, mas você escolhe. Sim. Nossa. E eu não sabia. Uhum. Dia 8 de novembro de 2017, foi protocolado um pedido de demissão no jurídico da prefeitura. Para mim pôr para fora da guarda. Ia ser colocado porque era política.
os políticos iam decidir e eu que lute. Mas dia 9 de novembro de 2017 eu estava sendo nomeada comandante da Guarda Municipal de Cajamar. E eu não sabia desse pedido. 2 meses depois eu tomei conhecimento. E eu não entendi, porque quando eu fui chamada, a prefeita ia assumir, eu fui chamada, eu pensei, porque eu sempre, desde 2013 até hoje, eu sempre estou à frente das solicitações, das reivindicações, dos pedidos que se faz na guarda, para a guarda de Cajamar. Eu sempre estou à frente, junto com o pessoal, mas eu sempre tomo a iniciativa. Mesmo que eu prometa para mim que eu não vou fazer isso mais, que eu não vou me envolver, que é muito desgaste, que o povo é ingrato, eu não vou mexer com isso. Quando eu vejo já, estou eu lá. Não consigo ficar distante disso. Então, muitas vezes o sistema não aceita esse tipo de pessoa. Você tem que dizer amém. Se você não tiver amém, você vai chorar muitas vezes. Mas eu creio que a palavra de Deus diz que ele é o Deus da justiça. E não tem uma história mais... Quando eu fui chamada, eu tinha acabado de fazer um abaixo-assinado pedindo umas coisas. Tinha acabado de fazer. Então, uma nova prefeita assumiu. Eu pensei, já vai começar a mexer nas paciências. Aí falou assim, fala para eles me ligar. Não me conhecia. Ela tinha sido vereadora e ela só tinha me visto uma vez quando eu fui protocolar, mas ela não lembrava de mim. Quando eu fui protocolar, um documento, um pedido lá, eu tinha entrado no gabinete dela. Aí eu pensei, só nem me conhece, tá de mim. Aí uma guarda que falou assim, ela falou pra você ligar pra ela. Eu falei, não vou ligar pra ninguém. Aí o Otávio mesmo que falou, liga, Esli, você não sabe o que é? Eu falei, eu sei o que é, nem entrou ainda, já quer ficar me perturbando? Eu quero saber nada, não. Aí o Otávio insistiu, aí eu liguei. Aí ela falou, pediu pra eu ir na casa dela pra gente conversar, e chegou lá. Eu recebi a proposta de assumir a guarda. Aí eu falei pra ela assim, era pra ficar uma semana também. Tinha muito a ganhar. Aí eu fiz minhas exigências. Falei, com esse diretor, eu não venho. Se a senhora ficar... Se os vereadores ficarem manipulando a guarda, eu não venho. Se eu não puder escolher minha equipe, eu não venho. Se a senhora não for dentro da guarda, eu não venho. Se a senhora não receber o guarda quando ele quiser falar com a senhora, eu não venho. E se eu não for ser comandante de verdade, eu não venho. E outra, eu quero meu plano de carreira, que era uma reivindicação nossa desde 2013. 2013. Falei, eu quero meu plano de carreira. Se a senhora for ouvir o que eu tenho a dizer sobre o plano de carreira, aí tô dentro. Essa é a minha exigência. Ela falou assim, tranquilo. Eu falei, então fomos. Sim. Então, o resumo da história, como que a Esli chegou a ser comandante da guarda? Ela não foi uma mera, como é que fala, ironia do destino. Eu tenho um colega que ele sempre compara com a história de Esté. Quando Mardoqueu foi preparada a forca para ele. E é que eu não quero expor aqui, mas aconteceu muitas coisas assim que você olha e vê Deus. Porque a própria palavra diz, não vos vingueis a vós mesmo, eu recompensarei, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Isso. E quando a gente escolhe perdoar, não é esquecer. Não. Perdoar, que eu quero dizer assim, você escolhe que você mesmo podendo, que seja no judiciário, que seja fazer, mas você escolheu dizer, Deus, para aqui porque eu não dou conta. Ele não faz só isso. Ele faz mais que isso. E comigo na guarda foi assim. A mão de Deus sempre esteve comigo. Amém. E quando a porca estava lá, é muito impressionante. Algum dia eu tive essa ideia agora, algum dia eu vou fazer 2 quadros e vou colocar o pedido de demissão e a portaria da minha nomeação como comandante. Eu vou colocar no mesmo lugar, eu tive essa ideia agora, vou colocar em 2 quadros, para eu saber quando Deus colocou a mão dele e falou assim, aqui não, já pagaste só. E Deus fez assim. E eu fui a única guarda tem... Acho que esse ano que faz 34 anos. Já passaram várias mulheres. E nenhuma
não teve nenhuma outra mulher além de mim no comando da guarda, no cargo mais alto da instituição. Mas já paguei um preço muito alto por isso. Sim. Mas eu sou muito grata a Deus porque ele faz coisas assim. Como diz o Cláudio Duarte, Sim. ele fala assim, Deus é muito engraçado às vezes, porque Sim. nunca, nem nos meus piores ou melhores sonhos, eu sonhei em ser comandante da guarda. E como nunca passou pela minha cabeça, nunca passou pela cabeça de ninguém, porque a gente sabe como que é as nomeações. Sim, Elas são nomeações de confiança, de Sim, cargo, perfeitamente. de cargo de confiança, Por indicação. por indicação do chefe do executivo com apoio do legislativo. Esse é o cargo. Sim. Eu não tinha nenhum nem outro. Eu não tinha contato nem com um, Nem com outro. nem faço questão de não ter, porque quando eu vou lá fazer meus pedidos, eu quero fazer meus pedidos imparcial, eu quero isso. É imparcial, não é? Ô, fulano, eu sou o seu amigo, eu quero isso. Não, todo mundo é meu amigo e todo Sim. mundo não é meu amigo. Então, não tem amigo predileto que tá lá. A minha reivindicação é com qualquer um que estiver lá. Eu vou pedir, eu vou falar com ele como se fosse meu amigo ou se fosse meu inimigo, não faz diferença. Então, eu nunca, na mentalidade, ninguém entendeu, ninguém. Mas eu entendi quando eu vi o pedido de demissão. Eu entendi. Eu já sabia que era Deus desde o começo. Amém. Mas eu ver assim o que ia ser feito comigo, com a minha história, Sim. e ver Deus ir lá e tipo, porque todos eu decidia se ficava, se não ficava, nos cargos onde estava. Deus deu na minha mão. Então é a mesma história de Esther, Mardoqueu. Então é isso. Como eu cheguei, não foi mérito meu, Não foi foi mérito dele. ele. Deus. Que ele faz o que ele bem entende, Tá. que ele quer. Mas o que ele faz é justo. Amém. E esse, vamos dizer assim, esse testemunho, né, para quem conhece, né? Esse testemunho, ele é público? As pessoas sabem desse teu testemunho? Você já fez esse testemunho alguma vez? Já foi publicado em algum local? Que dessa O que você tá história, falando para mim? Sim. Você já publicou eu alguma não vez? sei em algum lugar? se eu já falei isso alguma vez em algum vídeo, mas eu acredito que não. Nossa, então Eu acho que eu aqui- falei 2 vezes numa sala de aula. Mas ninguém, o pessoal não sabia. Há poucos, não lembro quantos meses faz, mas há pouco tempo eu falei durante a sala de aula do meu plantão, né? Que é Sim. tipo um terço da guarda, né? Não é. Oh. Não sabia. Então, na minha sala de aula eu disse. E os colegas não sabiam. E você fez esse testemunho? E eu falei assim, tipo, só como uma forma de dizer o quanto que eu já sofri perseguição, vou falar assim, dentro da instituição, que as pessoas não sabem. E isso vai ser publicado. Vai. E que vai servir, que sirva para alguém que está passando, que está sofrendo, que não existe. A fala já diz: não existe vitória sem luta. Até porque, como você vai ter uma vitória? Se você não tiver a luta, vai ter vitória do quê? Exatamente. Mas quando você não luta sozinha, quando você tem o Senhor dos Exércitos ao seu lado, você não ganha todas, não, porque não é da vontade deles que você ganhe todas. Sim. Mas em todas eles te honram. Amém. Em toda ele te honra. Eu creio. Ele te levanta acima da multidão. E você não precisa querer. Esse último pedido, a gente tá aqui, ó. Aqui tem uma foto. Aqui tem uma foto. A gente tá aqui conversando com o chefe do RH, com colegas nossos, com o nosso corregedor, aqui também. A gente tá avançando numas reivindicações. Isso aqui eu não queria fazer mais. Eu prometi em maio de 2023, foi o último pedido meu, um abaixo-assinado. E eu prometi para minha amiga lá, a palestrante, Sim. e falei assim, eu não vou mais fazer nada. Aí, Leslie, você fala isso, daqui 2 meses você tá fazendo. Eu falei, então olha para mim. Eu não vou fazer mais nada. Chega, já deu.
por conta desse tipo de coisa. Uhum. Sim, Aí, sim. agora, apareceu a reunião no dia 24 para falar sobre o plano de carreira dos servidores e lá tá eu não vou perder a oportunidade. E foi uma reunião Aí produtiva. foi muito. No primeiro dia foi meio assim, meio difícil, porque a administração queria nos mostrar o que ela tinha para gente. E nós tínhamos combinado. Hoje eu contei até para a Fabi do RH, falei, nós estava combinado naquele dia que nós não ia deixar vocês falar nada. Nós tínhamos Uhum. uns 5 guardas combinado. A gente almoçou junto e falou, nós não vamos deixar sair desse assunto. O assunto é esse. Que era Uhum. o que a gente já tinha na legislação e um outro pedido. E deu certo, porque o secretário do RH chegou e ele é muito receptivo, a gente é muito grato. O Afonso, ele está sendo muito um canal de comunicação com a gente, de ouvir, de avaliar e de levar a quem pode decidir. Então, a gente é muito grato, porque a gente fez e deu certo. A gente já tinha feito a reivindicação lá atrás, em maio de 2023, e lá a Uhum. gente cobrou, e a gente foi ouvido, e marcou outra reunião, e foi essa daqui, do dia 30, e marcamos outra para hoje. E hoje a gente vai ter um longo trabalho pela frente, que vai ser um trabalho técnico que a gente vai fazer junto, a administração vai fazer. Então, é avançar. A gente não ganha todas as batalhas, mas eu prometi Justo. que eu não me metia mais com isso, mas eu sei que a minha missão é ver a guarda ter plano de carreira até a última etapa, que é inspetor e subinspetor. Aí minha missão aqui está cumprida, eu creio. E vamos colocar na mão de Deus, né? É, Estamos na mão de Deus que vai dar tudo certo para todos, né? é, Que os guardas serão favorecidos, é né? verdade. Serão agraciados, serão, sabe, contemplados, né? Porque a gente sabe que o trabalho da Guarda Municipal, né? Não só de Cajamar, mas em todos os locais do Brasil, né? É louvável, é bonito Obrigada. e a segurança, né? É, Saúde, educação e segurança, né? São é, os é. 3 pontos cruciais, E né? nós estamos aqui representando 2, né? É. O senhor da saúde e eu sou da segurança. É engraçado, sabe, que eu na rede social não gosto De falar. de me colocar assim, nessa posição de médicos, sabe? Eu não tenho. Ah, mas é tão bonito, doutor. Sim, é bonito, sei, eu sei. É Só que eu não salvador quero. de vidas. Sim, É salvador sim, de sim, vidas. eu sei. Claro que o dono da vida é Deus, mas ele deixou a Sim, gente aqui para fazer essas partes. A sim, gente sim. desse lado de uma forma e o senhor do outro lado dessa forma, de sarar as feridas. É. A Mas gente sabe, proteger de não ser ferido, mas se feriu, a gente leva para lá. E lá tá você, né? Vou tentar falar assim, para sabe, fazer essa parte. É muito sim. Sabe o que é legal legal. e interessante? Desde pequeno, desde criança, eu queria ser. Olha só, minha história. Eu queria ser mecânico, porque meu pai era mecânico, ou eu queria ser médico, Aham. né? Só que eu vi que a mecânica, ser mecânico, não era a minha praia, porque eu não gostava de me sujar de graxa, né? Aí, ao mesmo tempo, com o decorrer da idade, eu pensava assim, quando eu fui fazer vestibular, ou se eu não fosse fazer medicina, eu ia ser psicólogo, ia fazer Ah, psicologia. legal. Legal. Então, por isso que eu gosto muito dessa área Aham. do psi, né? De Aham. superação, de resiliência, porque isso é do emocional, né? É, E eu estou fazendo um curso, né, de especialização, enfim, de terapia cognitiva comportamental, né? legal. E mexe muito também nesse autoconhecimento, né? De saber quem é, de si, o seu eu, o outro e o mundo, É, né? é. Então, isso é muito bacana. Que o outro não é você. E o Sim. mundo também não é aqui dentro, o mundo tá lá Uhum, fora. Só que uhum, a gente é uma construção, eu creio que é uma uhum. construção até a morte. Você nunca tá Ah, pronto. legal, isso Mas mesmo. você avança todos os dias. Eu sinto. Esse dia um colega meu falou assim: Você, você tá mais controlada. Eu sou nordestina, paraibana. Paraibana. Ai, santo Deus.
Um abraço aqui pro Damião Moura. É, meu conterrâneo. Mas a gente tem um temperamento, até o jeito de falar nosso, às vezes Uhum, é uhum. meio agressivo, porque é a forma de você falar. Não que você está sendo agressivo, às vezes, Sim, quando você está sendo sim, agressivo, não tem dúvida. sim. Mas às vezes o seu modo de falar, e para você passar, não é isso. E você vai aprendendo. E eu Uhum. vivi uma experiência ontem mesmo, Claro. que eu Uhum, achei uhum. bem legal, que eu tô nessa parte de, tipo, que eu quero controlar meu emocional. Claro. Eu vou me irritar? Vou, mas eu não vou levar para dentro de mim. Ele vai passar rápido, em 1 hora tem que passar. Iraivos, E, mano, pecáveis. eu tô nessa fase aí, demorou, mas chegou. E eu tive um descontentamento, vou chamar assim, com um colega e tal. E eu, assim, você fala, não tô acreditando que isso tá acontecendo, que a pessoa tá falando isso pra você. Era até pro telefone. E dá uma irritação bastante na hora. Aí ali eu já consegui aliviar. Se fosse em outros tempos, eu ia pra casa com dor no estômago, dor, aquela coisa. E hoje não consigo deixar isso lá. Que é Uhum. um feito muito, muito. Então, para essa mulher que a gente começou a falar desde o começo, para ela se reconstruir, se construir, se alimentar Sim, de coisa boa, se isso. fortalecer, o Uhum. que eu quero dizer para ela, eu tô em construção até hoje. Sim, E sim, hoje eu consigo sim, perceber mais fácil as minhas emoções, sim, meus comportamentos. sim, E eu consigo perceber que eu não tô pronta, isso é legal. Que eu tô em entendi. construção, mas eu Sim, tô satisfeita sim, comigo. sim, Mas isso não quer dizer que eu não possa melhorar. sim. E hoje eu encontrei o próprio colega e falou assim: ah, Esli, depois a gente vai conversar sobre aquilo, você vai me entender e tal. Eu, Uhum. quer saber? A gente tava dando risada junto e tal. Mas se Aham. fosse em outro tempo, eu não aceitaria as desculpas deles tão fácil. Desculpa assim, de tipo, hoje foi natural, como se nem tivesse acontecido. Aí ele, depois Aham. eu vou te explicar, você vai me entender. Aí eu quero lá saber desse assunto, mas não tinha nada aqui dentro. Sim, Não tinha uma. guardando, sabe, Nada. remoendo, ficando Hoje, incomodando, né? hoje eu quero envelhecer com saúde. Eu quero viver até 100 anos, sem ter que depender de ninguém. Então, eu não posso carregar essa carga. Não, Então, cada um fica a sua carga. Tá de mau humor? Se eu puder te ajudar, eu vou. Mas se eu não puder, pode levar seu mau humor pra lá. Pode ficar pra você. é Só legal. que é um aprendizado. Você tá Sim, aprendendo. Você tá sim, engateando. sim. Mas é gostoso a gente se perceber isso. É, exatamente. Sabe que ultimamente eu penso o seguinte, eu me sinto completo, né? Só que essa minha completude, ela pode transbordar também. Sim. E, digamos, tá 100%. A gente pode ir para os 101, Aham. 102, Aham. né? Aham. E aí chega novamente nesse patamar de 101, 102, aí fica lá naquele lá. E a gente pode crescer um pouquinho mais, né? Eu tô tendo essa percepção, porque o que que eu imagino, né? Duas pessoas, elas se complementam, né? Duas pessoas completas se Uhum. complementam para formar um só, Uhum. né? Então, quando a gente se sente completo, a gente se percebe que está completo, você vai tendo um relacionamento ou uma outra pessoa também com essa questão de completude também, Uhum. né? Porque aí os dois vão formar um só e aí vão construir esse essa unidade, Sim. né? E é Aham. legal, porque é aquilo que você falou, assim, vamos lá. A gente está crescendo, porque é um crescente. Né? Quando Uhum. a gente tiver essa mentalidade, vamos crescer cada vez mais, né? É isso que está, na minha opinião, né? É o que eu estou interpretando, que você vai crescendo, vai, né? Vai se juntando, vamos dizer assim, vai Aham. uma bola de neve, vamos dizer assim, É. né? Porque a bola está É. aqui, né? E ela vai aumentando. É Isso é isso um mesmo. crescente e desenvolvendo, né? É. Eu estou tendo essa mentalidade dentro de mim, essa percepção interna, sabe? Uhum. Não que eu seja melhor, que eu costumo falar, não que eu sou melhor que outras pessoas, não, não tem nada a ver com isso. Mas é a sensação de completude, estou me sentindo completo, né? Estou bem nesse sentido, É sabe? aquela história que lá atrás a gente estava falando, né? Uhum. Do sucesso. O sucesso, Sim, todos nós somos bem-sucedidos. sim, Acredito que todos. Porque quando a gente compara nós com nós mesmos, aham,
todos nós, que eu digo assim, não é Sim. todos nós, todo ser humano, mas a Aham. gente que procura agregar conhecimento, evoluir, a gente Uhum. tá nessa vida de sucesso, bem-sucedido. Sim. O bem-sucedido meu não é o bem-sucedido Não. seu, o Uhum. bem-sucedido meu não é o bem-sucedido do meu colega, do meu irmão, do meu pai, mas cada um tem o seu. Eu Sim. sei onde eu saí, eu sei Sim. qual buraco que eu já vivi, qual tristeza que eu já vivi. Se for... E- Desculpa te interromper. Você está comparando com você mesma. De Isso. 15, 20 anos atrás com Isso, hoje. com hoje. Quando eu digo que eu me completo, que eu sou bem-sucedido, que eu, Wesley, quando eu digo isso, não é uma forma de ser arrogante, de comparar Não. com o outro, não. Não. É a forma de eu saber de onde que eu vim, quem eu fui, quem eu era, as dores que eu carregava, o sofrimento, e como eu me Justo. sinto hoje leve. Leve, como se eu não carregasse nada. Então, é isso que a gente quer dizer. O sucesso que eu tenho não é comparado com o outro. Não é que a gente não é melhor que o outro. A gente é Não. melhor do que a gente Da mesmo. gente mesmo. Antes eu era assim, hoje eu sou assim. Quanto eu evoluí, quanto Show. eu melhorei, quanto hoje eu entendo o outro, quanto eu entendo essa mulher que sofre violência e não consegue sair, porque se eu não tivesse passado eu não entenderia. Então, quanto eu entendo o outro que está estressado porque tá respondendo um processo administrativo que não vai dar em nada, mas não se julga. Quanto eu entendo esse outro, porque eu passei. É diferente quando eu só vi. Uhum. Eu também consigo sentir empatia, mas essa empatia ela não é vivenciada, ela é Exato. só teórica. Você Sim. leu. Sim. Sim. Essa vivência, a vida leu para você, eu posso até dizer assim, a vida leu para você, você foi a caneta. Uhum. Você Uhum. não, sua mão não foi a caneta, foi você mesmo Você que foi a mesmo. caneta. Você, sei lá que se eu posso dizer assim, Sim. mas você viveu aquilo ali. É Uhum. diferente de eu dizer, eu vou te ajudar porque eu li a legislação da Lei Maria da Penha, eu conheço a história, sei o que ela sofreu, é muito difícil sofrer isso. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu ser a Maria da Penha. Eu ser a mulher que deu nome a essa lei. Ela sabe compreender qualquer mulher que sofreu violência doméstica. Uhum. Justo. Quem fez a legislação não sabe. Porque você sofreu na pele, né? Na pele mesmo, né? Assim, a violência física, emocional, você tem isso, né? Você tem, né? É diferente. Isso não quer dizer que a gente está menosprezando o trabalho das pessoas que fazem sem ter vivido. É maravilhoso e é Perfeitamente. necessário. Mas Perfeitamente. pra Perfeitamente. gente, quando você... Inclusive, tem uma história bem legal. Eu fui fazer uma preservação de local de crime numa tentativa de feminicídio, né? Hum. De uma moça, lá de Cajamar. E ela... Eu fiquei ali conversando, porque sempre que eu atendo ocorrência de violência doméstica, eu gosto de ficar conversando. E se a gente interagir ali, eu passo meu telefone particular e fico mandando vídeo, fico mandando essas coisas que eu digo, eu faço quando eu tenho contato com essa mulher. E essa mulher, a gente ficou trocando vídeo, conversando e tal. E eu deixo a pessoa livre. Se a pessoa quiser minha mão, a minha mão vai estar estendida. Mas se ela não quiser segurar, ela pode ir ou pode cair, era a escolha dela. Mas se ela quiser a mão vai estar lá. E essa mulher, a gente ficou um tempo conversando. Depois ela desapareceu e ficou quieta. E eu não soube mais dela. Ela ia embora e tal. E eu não soube. Achei que ela estava longe. Aí um dia eu tô passando ali na Avenida Tenente Marques, num setor público. E eu ouvi uma pessoa gritando, Esli. Aí eu, o que é isso? Falei pro meu colega, conhece? Não. Aí eu falei, volta. Ele voltou e eu, meu Deus, quem que é? Tava chamando eu pelo nome com tanta intimidade, assim, que eu pensei, a pessoa me conhece e eu não sei quem que é. Aí eu fui chegando perto, meu Deus, quem é? Aí eu pensei, é fulano. Não é fulano. Aí eu fui chegando perto. Quando eu cheguei perto, aí eu lembrei. Ela começou a me contar. Ela falou assim, Esli, terminei a faculdade, Olha. fiz pós-graduação,
fiz concurso e estou concursada na prefeitura de Cajamar. Olha. E aí ela falou assim, você foi minha inspiração, a sua história me inspirou, eu sou sua fã, e fale pro seu colega, porque ele disse que 3 meses eu voltava, fale pra ele que eu não voltava. E eu não lembro quem era o meu colega, Olha. fale pra ele que eu não voltei e nunca vou voltar. E tipo, como a gente falou lá antes, quando a sua história, ela serve pra ajudar uma pessoa, já terá valido a pena. Sim, E justamente. eu escutei isso quando eu estava na faculdade. Eu tinha vontade de ser promotora de justiça, porque eu achava bonito a frase que dizia que eles eram o guardião da sociedade. Eu achava isso lindo. Aí eu pensava nisso. Aí um professor meu falou do sistema, que o sistema era isso, era aquilo, tal, tal. Aí eu peguei e perguntei, ô professor, o que que a gente tá fazendo aqui? Se o sistema que domina tudo, se a gente não pode fazer nada, o que que a gente tá fazendo aqui? Então vai todo mundo pra casa, vamos pra casa e esperar o sistema fazer o que tem que ser feito. E a gente vai pra casa. Pra que estamos gastando tempo aqui se a gente não pode fazer nada? Aí ele falou assim, existe o sistema. Porém, se na sua vida você conseguir ajudar a mudar a vida de uma pessoa, já terá valido a pena todo o sacrifício de você estar vindo aqui. Exatamente. E eu nunca esqueci isso. E eu acho interessante, e não é uma vida só de uma pessoa que a gente consegue mudar com a nossa história. Não. É outras vidas, mas quando a pessoa vem e fala assim, ai, aconteceu isso, é uma coisa que não tem nenhum dinheiro no mundo que pague a alegria que a gente sente. Justo. É isso que eu tô... me motiva a fazer essas gravações, né? De incentivar a motivação, pessoas despertarem, buscar se superar, buscar ser resiliente, trazendo histórias como a sua aqui, né? Para incentivar essas pessoas, para despertar algo nelas, né? E como você mesmo falou, se eu conseguir que uma pessoa só consiga se superar por causa, assim, algum tipo de frase que a gente falou, Aham. né? Às vezes por causa de uma frase que a gente fala, dá um insight numa pessoa que desperta algo nela pro resto da vida. É. E ela cresce, se desenvolve, busca um sonho, concretiza esse sonho, Uhum. né? E para mim é muito satisfatório, sabe, conversar sobre esse tipo de assunto, esse tipo de tema. Não que te passou, não que você Aham. passou, não é isso. Mas o Aham. que você quer passar, né? Porque a gente vê teu encanto, sabe, de querer passar o bem para as pessoas, de como você superou, de como você coloca Deus na tua vida, que também eu sou muito temente a Deus, né? Que para mim a grande diferença na minha vida, da minha superação que eu passei, foi a saber a minha identidade em Deus. Quando eu descobri quem eu sou em Deus, que eu consegui dar assim, um start, assim, deu a virada de chave, né? Porque quando eu soube quem eu sou em Deus, que eu sou filho de Deus, coisas de fora não me definem. É. As coisas de fora não vão falar quem eu sou, Aham. porque eu sei quem eu sou, Sim. sabe? Porque as coisas externas querem colocar a gente numa forma negativa, umas coisas ruins, a gente se sente um inútil, a gente se sente culpado, a gente se sente um zero à esquerda e várias coisas péssimas. E a gente coloca isso na cabeça, a gente começa a acreditar nisso. Aí quando a gente começa a acreditar nessas coisas negativas, a gente, vai se afundando cada vez mais, pensando que tá aqui naquele fundo do poço. É, Né? verdade. E aí, quando eu descobri a minha verdade em Deus, que tudo aquilo lá era mentira, é interessante que tudo que é mentira é ruim, é do mal. Agora, o que é da verdade? A verdade realmente liberta. A verdade faz com que nossa mente assim, puf, nossa, eu não sou tudo aquilo que eu pensava de mim mesmo. É impressionante, né, Ashley? É. É maravilhoso muito isso. bom, né? Olha, quando a pessoa se conhece, como você estava me falando, olha, é virada de chave, sabe? E eu insisto muito nos vídeos que eu gravo, né? É verdade que eu sou inútil? É verdade? Não, não é verdade. É verdade que eu sou incapaz? Não, não é verdade. Pergunta, assim, por que você tá ruim? Qual é a autoimagem que você tá criando de você mesma? É uma imagem ruim. Então, se é uma autoimagem ruim, vai se sentir mal consigo mesmo.
E né? a gente conseguir passar essa mensagem de saber que ninguém tá pronto, ninguém nasceu Sim, pronto, ninguém veio ao mundo pronto. sim, Todos nós tivemos que nos construir. Todos nós, de alguma forma, uns mais, outros menos, erramos nas nossas escolhas. Uma hora na vida a gente pensou que era aquilo e não foi. Quem é o que pode apontar o dedo e falar pro outro que eu sou o cara que nunca calculei errado, que nunca fiz é isso que eu tinha que fazer mesmo e que eu nunca me enganei. Quem nunca? Agora, a gente pode ter uma vida inteira sem nunca ter a maldade de uhum, cometer um mal contra o outro. uhum, E a gente é feliz quando a gente consegue isso. Viver assim, com o coração leve, de dizer: não, o meu coração não desejou o mal. uhum, O meu coração pode até ter sabido que quem planta o mal colhe o mal. Isso é sim, diferente, porque a própria palavra nos garante isso. Então, sim, essa garantia eu tenho é uma forma de me deixar mais leve, de dizer: eu posso viver sem desejar o mal. Eu posso viver sem ter o mal no meu coração, sem ter o mal aqui dentro. Eu não quero o mal aqui dentro. Porque quem perfeitamente. planta, ele mesmo vai colher. É uma lei já com, concretizada, já tá É, feito, não tem como mudar isso. aham, Então, a gente sabendo disso, a gente já tem que ter mais cuidado de fazer o bem e até por obrigação. Não é nem mais por opção, porque se você conhece a lei da semeadura, se você não quisesse fazer, você já teria que fazer por você mesmo. Por ser egoísta, você teria que fazer o bem. uau, é isso. Porque você sabe que o bem vai vir como bem multiplicado para você e o mal também. Uau, Então, se você tivesse a noção do que é a lei da semeadura, você ia fazer mais bem, mesmo que se você não fosse bom. Porque você tava uau, fazendo bem pra você mesmo. Você é tão egoísta que tá fazendo bem pro outro, mas na verdade eu sei que esse bem vai voltar pra mim, eu tô fazendo é por mim mesmo. Você podia até fazer pensando assim, uau, porque o bem que você planta, você vai colher. O sim, mal também você vai também, colher. Talvez a gente não vai ver quem plantou o mal colhendo o mal, e a pessoa não vai ver quem plantou o bem e colheu o bem. Mas tão certo como tudo existe e como Deus existe. amém, Essa colheita, ela existe. amém, Talvez não dê tempo de você colher tudo que você fez, mas vivo se você estando, você vai colher a sua semeadura. Então, a sim, gente pensando nisso, a gente tem que escolher uhum, perdoar, escolher fazer o bem, escolher se eu não posso tratar bem o inimigo, que pelo menos eu não fale nem o nome dele. Eu tenho escolhas, eu tenho pessoas dentro da minha própria instituição que eu escolhi não falar no nome dessas uhum, pessoas. uhum, Por quê? Porque são pessoas que a gente não vai conseguir ter uma convivência. Então eu uhum, escolho, já que eu não posso ter um relacionamento com essa pessoa, ou falar bem, ou eu não posso ter uma fala livre. Então eu uhum, escolho não falar. uhum, Então é uma escolha. Eu uhum, escolho porque eu sei que o que eu plantar eu vou colher. É, existe escondido, eu posso plantar escondido, eu posso fazer o mal. Eu vou fazer o mal pro Eduardo, ele nunca vai saber. Mas quem dá ao pago sempre sabe. Sempre sabe. Quem criou a lei já criou. Nem ele vai escrever de novo, não. Ele já fez. Ele já criou e essa é a lei. E ele já deixou claro para todo mundo. Não tem ninguém inocente para dizer assim, ai, mas Deus, por que fez isso comigo, tal. Não quero dizer que todo sofrimento é causado da lei de semeadura. Existem as fatalidades da uhum, vida, porque, como a gente falou no começo, no mundo tereis aflição. Mas, uhum. às vezes a gente tá sabendo que a gente plantou e fica falando, ai, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Mas não foi Deus que fez com você, você plantou. Você foi lá Uhum, e criou o mal pro outro consciente. É uhum, diferente de você. por- A própria lei fala, né? Dolo ou culpa. Você, por uhum, culpa, você ter criado uma situação. uhum, Mas quando uhum, você tem o dolo, eu acredito nisso. Quando você uhum, tem o dolo de maldade, de uhum, olhar e você sentir o mal e você não se ofender, quando uhum, você tem isso dentro de você, eu acredito que a colheita não tem como você uhum, não ter ela. E quando você estiver colhendo, você sabe.
Você pode até aquela pessoa que você fez o mal, não saber que você fez o mal pra ela e ficar até olhando pra você e falar, mas por que o fulano tá passando isso? E você tá sabendo, mas você não vai dizer. Mas eu acredito que a lei da semeadura ela deixa claro pra quem tá colhendo por que ela tá colhendo. Eu acredito nisso. Sim, Tanto de bom quanto de ruim. de ruim. E aí, só pra dar um gancho, a pessoa que fez o mal, quando ela reconhecer que fez o mal, ela se arrepender, Uhum. né? Do fundo do coração, arrepender e pedir perdão. É. Esse é a virada de chave, é o segredo, né? Esli, puxa vida, muito obrigado pela tua presença. Olha, foi uma conversa espetacular, muito legal. A hora passou e a gente nem percebeu, Verdade. viu? Foi gratificante, foi um prazer mesmo. Pra mim foi uma grande surpresa, sabe? Você contar a tua história, principalmente da guarda, enfim, que eu não esperava esse tipo de impacto também. E lógico, da tua história pessoal, né, de Aham. superação. Você está sendo convidado novamente para outros episódios, tá? Ah, A gente se legal. alinha nossas agendas. Eu sei que agora vai ser fácil achar, né? Já vai ser mais Agora vai ser muito tranquilo. fácil, é. Espero que não chova tanto, né? Eu também espero. Né? E, enfim, eu agradeço de montão. Eu posso passar a tua rede social para Pode, por os favor. internautas? Enfim, vou colocar aqui, tá? Tá. Por favor, sigam a Asli. Olha aqui. Vou colocar aqui, ó. @esli.sf no Instagram, tá bom? Sigam a Ok. Asli. Agradeço de montão, Asli. Foi um maior prazer, um maior barato conversar contigo mesmo. E fico muito grato, realmente, tá bom? Você quer dar uma consideração final para as pessoas? Pessoal, muito obrigada por ouvir a nossa história, nosso bate-papo. Eu espero que não seja só uma conversa, não é uma conversa jogada fora. Nós disponibilizamos nosso tempo para vir aqui para dividir com você, principalmente você, mulher, que acha que a vida não tem mais graça e nunca mais vai ter, ou que o suicídio possa ser uma saída, você que pensa nisso, eu te garanto, garanto. Eu já estive tão perto dele também, e eu te garanto que você pode ser uma pessoa feliz, que você abre o olho todo dia e você consiga agradecer por ter aberto os olhos. Eu vivo nesse tempo aí há uns 4 anos, uns 3 anos que eu tenho começado a aprender sobre a gratidão e ela transforma a sua vida, porque você consegue começar a ver detalhes que você não enxerga quando você não sabe o que é a gratidão. E a gratidão não é... Ninguém nasce grato. A gente nasce ingrato. Mas a gratidão também é um aprendizado. Então, o que eu posso dizer para você? Se você não sabe por onde começar, nada. Comece pela gratidão. Comece encontrando cada dia de 3 a 10 motivos para você ser grato. E você vai se impressionar com o tanto de motivos que você vai ter. E você vai começar todo dia a acordar e adormecer com o coração grato. E um coração grato não entra mais nada de ruim. Se você tiver um coração grato, se você aprender a ser grato, a pessoa pode te fazer o mal, a pessoa pode te querer sua morte, a pessoa pode querer acabar com a sua vida, se incomodar com o seu sorriso, se incomodar com a sua felicidade, com o seu brilho na sua face. Mas nada muda a vida de quem tem gratidão. Quando você começa a ter gratidão como estilo de vida, tudo muda. E não muda fora, não. Não quer dizer que vai mudar fora, não. Mas tudo muda dentro e dentro vai refletir fora. E às vezes você nem precisa mais que mude nada fora. É isso que eu tenho para dizer. Muito obrigada pelo convite. Eu amei Puxa. demais esse bate-papo. E espero que a gente volte. Deus abençoe, gente. Amém. Deus abençoe Obrigada. mesmo e que vai dar prosperidade na tua vida, hoje e sempre. Amém. Amém. Para você também. Obrigado, gente. É isso, pessoal. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.